Aline. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui com o professor Romualdo e a professora Elisane Mesquita. Nós teremos um bate-papo a respeito do pitch. Vamos começar? A primeira pergunta é: o que é um pitch? Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre esse tema, e quando me explicaram o que significa pitch, isso chamou muito a minha atenção, né? No jogo de beisebol, a gente usa essa expressão para se referir àquela jogada que o lançador faz com a bola, né? Então, nesse pitch, nesse lançamento, ele não pode jogar a bola forte demais, porque vai passar lá do limite que tem que passar, né? A pessoa que pega a bola não vai conseguir, mas ele não pode jogar fraco demais, porque não vai nem chegar no rebatedor. E o movimento também não pode ser muito óbvio, né? Senão o rebatedor vai facilmente impedir ali, interceptar aquele lançamento. Então, o pitch é uma apresentação bem objetiva, bem rápida, de uma ideia de negócio que deve chegar até a pessoa interessada, pode ser um cliente, um investidor, um parceiro, de uma forma clara, objetiva, né, de forma que não deixe dúvida sobre a proposta de valor que está sendo apresentada. Isso que é um pitch. É um jeito legal de apresentar uma ideia. Muito bem. A próxima pergunta é: como devo me preparar para apresentar um pitch? Olá, pessoal. Vou falar um pouco com vocês como que a gente pode se preparar para a apresentação de um pitch. Então, a primeira coisa, estar bem apresentável, né? Então, estar ali de forma que você se sinta agradável naquele ambiente que você está, mas também levar coisas que são essenciais para você falar naquele 1 minuto ou 5 minutos de pitch. 5 minutos de pitch, dependendo de quais são as regras do pitch que você está participando. Então, não pode faltar e você não pode deixar de elencar qual que é o seu problema, que problema eu resolvo. Então, tudo começa a partir de um problema. Que problema eu resolvo? Esse problema, ele tem que ser relevante. Boa parte da população tem esse problema e eu sei mensurar que parte da população que tem esse problema, então o problema é algo inevitável para se apresentar em um pitch. Por quê? Porque as pessoas tendem muito a vir com a solução, mas a solução já é quase pronto, né? É a ideia que foi passando por etapas, mas que surgiu de um problema, de uma dor de alguém, ou na maioria das vezes uma dor até de quem é dono do negócio, daquela prática de negócio. Então, não deixe de deixar bem claro que problema vocês resolvem. E logo depois, claro, de forma brilhante, apresentar que solução que eu trago, que dor que era latente do meu potencial cliente, que hoje eu consigo resolver de forma prática e fácil, que a experiência do meu cliente vai ser extraordinária. Hoje, o que o cliente busca muito? Experiências extraordinárias. A gente já tá virando quase uma cultura disso aí, e a gente passar por uma boa experiência nos negócios. Então, problema, solução, e logo depois do problema e da solução, a sua proposta de valor. Por que que o meu cliente tem que me escolher? Por que que ele tem que escolher o meu negócio e não o negócio do meu concorrente? Que a proposta de valor é para que você consiga perceber quais são os seus principais diferenciais. E diferencial, gente, não é preço, não é baixo custo. Precisa ser um diferencial que vai competir com o seu concorrente, que as pessoas falam muito sobre preço, menor preço, mais acessível, mas isso hoje a gente não tem muito como proposta de valor. Quer compartilhar alguma coisa aí, Romualdo? Acho que problema, solução, proposta de valor, gente, se vocês já têm um produto minimamente viável, traga a amostragem para que os potenciais investidores já visualizem e já consigam pensar naquele produto funcionando no mercado. Passo aí para o Romualdo fazer as. Ah, legal. Outra coisa bacana, né, de preparar para poder falar no pitch é sobre a equipe, né? Equipes muito homogêneas, que todo mundo tem a mesma formação, que todo mundo tem a mesma experiência,
que as pessoas são muito parecidas entre si, tendem a ter menos atratividade. Então, monte uma equipe com superpoderes diferentes em cada personagem, em cada componente, né? Então, é bom ter alguém mais experiente, ter aquele também mais jovem, mais entusiasmado, ter alguém da área de tecnologia, ter pessoas da área específica, né? Da sua empresa, de atuação da sua empresa. Então, se eu trabalho com entregas, eu tenho que ter alguém da área de logística, né? Se a minha solução é predominantemente um sistema, eu tenho que ter alguém de tecnologia da informação. Se a minha solução fala de saúde, ter um médico, né? Um médico para seres humanos ou um médico veterinário, dependendo da área que eu estou trabalhando. Então, é importante ter pessoas de diferentes áreas, né? Uma outra coisa importante para ter no pitch são dados de mercado, né? Então, nós temos mercados, a gente pode analisar esses dados de mercado de maneiras diferentes, né? Então, ter todas as pessoas possíveis, mas qual a parcela que eu quero atingir? Isso vai permitir ao investidor fazer uma conta, né? Então, se o mercado, por exemplo, tem 500 mil pessoas para aquele produto, mas você quer atingir 500, e essas 500, nesse universo de 50 mil, já traz uma boa sustentabilidade para o negócio, o investidor vai pensar assim, nossa, só tem bastante fôlego, né? É o que a professora Elisane falou, é um problema comum a muitas pessoas. Problemas muito particulares, um problema que é seu, do seu vizinho, pode ser interessante para você, para o seu vizinho, mas talvez não seja interessante como ideia de negócio, né? Muito bom. E outro lembrete também que é essencial no dia do pitch, se você tiver recursos para utilizar, como data show, um passador, é interessante que você traga mais elementos gráficos, dados estatísticos e coisa que vai chamar a atenção do público. Então, não traz aquele texto no seu slide, se a gente tiver esse recurso, não traga um monte de texto para mecanizar você a fazer a leitura do seu texto. Naquele momento que você está apresentando o seu pitch, o melhor formato é a sua personalização do seu pitch. É como você treinou, porque existe esse treinamento prévio, e isso aqui é um treinamento prévio, é um pré-aquecimento para que o seu pitch fique ideal. Então, utilize mais elementos gráficos, mais dados estatísticos, emojis para identificar ali e atrair os potenciais investidores e o público que está assistindo a sua apresentação, para você fugir um pouco dessa característica técnica que é ler um slide. Então, para evitar isso, nem traz nada escrito no seu slide. Ensaia através de elementos gráficos, através de imagens, para que você consiga desenvolver melhor a sua apresentação. Acho que isso é crucial. Isso mesmo. Talvez, se for uma ideia muito complexa, um infográfico, né, com apenas poucas palavras, com algum tipo de fluxo, algum tipo de elemento gráfico que conecte essas palavras, mostrando o principal fluxo da sua solução, alguma coisa assim, né? E lembre-se que o pitch é como uma peça de teatro, entendeu? Você está ali apresentando um show, né, para as pessoas, né? It's showtime, a hora que você vai apresentar ali. Então, tem que ser algo up, alegre, descontraído, busque conexão emocional com as pessoas, né? Não tente convencer ali pelo racional. O racional é muito chato hoje em dia. Eu sofro muito com isso, sabe? Mas a gente tem que se adaptar à realidade, né? Aquilo que é o contexto atual. Então, hoje as pessoas elas querem conexões mais emocionais, né? Procure se conectar a essas pessoas. Então, ensaie, 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 ensaie. Depois que você ensaiar 4 vezes, ensaie novamente, e aí você está pronto para começar a ensaiar. Tem que ensaiar muito, muito mesmo o seu pitch. Faça na frente do espelho, faça pelado no chuveiro, faça, grave em áudio, grave em vídeo, assista, mostra para o parente, faz o pitch para a mamãe, para o papai, para o vovô, faz para o seu cachorro, pega a opinião ali dos mais próximos, para você ter aí um feedback bacana de onde não está legal, de onde está errando, oh, aqui está chato, aqui está muito rápido, aqui está muito lento, essa palavra eu não entendi. E aí vai colhendo esses feedbacks, aí ensaia de novo, melhora de novo. Lá na frente do
dos jurados, não pode ser a terceira vez que você faz o seu pitch. Então, daqui para o dia da apresentação, você tem que fazer esse pitch 300 vezes, velho, entendeu? A próxima pergunta é: quais elementos devem estar incluídos no pitch? A professora Elisane falou bastante elementos, eu também falei aqui bastante elementos, né? Mas é legal você fazer uma linha, né? Com uma trilha, assim, de migalhas de pão para você acompanhar na sua apresentação, tá? Eu gosto dessa abordagem que a professora Elisane falou, né? Ó, começar do problema. Então, qual é o nosso problema? Qual é a nossa solução, né? Depois falar um pouquinho de como funciona essa solução, quem é o nosso cliente, né? Qual que é a persona, entendeu? E talvez concluir com a sua expectativa como startup, nós queremos investimento para isso, ou queremos você como cliente, aí depende do propósito do pitch, né? Às vezes você faz pitch para um cliente, para captar um cliente, às vezes você faz pitch para um investidor, para captar investimento. Essa é a situação mais comum para captar investimento. E às vezes você faz pitch até para captar um sócio ou um colaborador para a sua equipe, tá? Então, dependendo do propósito, você vai deixar claro para aquela pessoa o que você quer. Às vezes a gente faz pitch para mentor, muitas vezes eu sou convidado para dar algum tipo de ajuda, fazer mentoria com algum negócio, e não fica claro para mim o que aquela pessoa espera de mim, entendeu? Eu fico assim, vendo isso, né? Então, o pitch ele tem que ser muito claro, muito objetivo, não ficar com esse negócio de amanhã eu vou lá hoje. Eu tenho vontade de ir embora quando a pessoa começa a enrolar muito. Então, tem que ter uma linha bem lógica, né? Passo a passos bem claros, né? E concretizar o seu pitch com um resumo ali da sua proposta de valor e alguma chamada à ação para aquela pessoa que você está fazendo o pitch, né? Um call to action, né? Então, ó, liga para a gente, ou, né, ou faça contato, ou clique nesse link se você for um pitch gravado para você alcançar muita gente, mas busca ali. Agora, o que não fazer, sabe que elemento, Aline, não pode ter no pitch, não pode falar, é isso, porque não é legal, entendeu? Então, você não pode terminar de falar o pitch, né? De entregar aí a sua mensagem de alto valor e falar assim, é isso, né? Porque essa expressão, ela reduz muito todo o discurso que você entregou antes. Excelente. E aí, dentro de todos esses complementos, né, que a gente está achando muito ali, problema, solução, valor, conhecer o mercado também, para quem eu quero vender, não é para quem eu vou vender, é para quem eu quero. Conheça o seu mercado. E através de dados estatísticos que você traz, você deixa claro para as pessoas que estão assistindo quem é o meu mercado, quem eu quero atacar, porque existe a máxima aqui, quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então, se você chega lá e você fala que é uma solução revolucionária, e aí, o investidor, as pessoas que estão te assistindo podem duvidar, a menos que você tenha aí argumentos fortes para convencê-los, né? Que realmente é uma solução que vai revolucionar o mundo. E aí o Romualdo pontuou muito bem. O pitch, ele tem que começar com alegria, ele tem que ser desenvolvido com alegria e ele não pode terminar com é isso, ou é só isso, e era isso que eu tinha. Não, obrigado e fico disponível para as dúvidas que puderam ou que ocorreram aí no decorrer do processo da minha apresentação. Então, não se termina um pitch com é isso, é só isso. Porque senão você vai deixar de levar em consideração tudo que você falou até aquele momento. Eu acho que, em resumo dessa pergunta que a Aline nos fez, seria isso mesmo. Problema, solução, proposta de valor e, de novo, originalidade. Vai ter um monte de ideias iguais às suas, talvez, a nível de mundo, mas a sua precisa ser mais original e a sua precisa ter não só um diferencial, vários diferenciais, porque o mercado é muito competitivo. Acho que é isso. Certo, prosseguindo então. Como devo estruturar o meu pitch?
É legal estruturar em tópicos bem objetivos, né? A professora Elisane deu uma dica de ouro. Não coloca muito texto nos slides, né? Então, faça uma estrutura simples, com poucos tópicos, e cada slide, cada lâmina, mostrar aquele tópico completamente. Evitar, assim, pulverizar um tópico em muitos slides, sabe? Se você conseguir iniciar e concluir aquela ideia, então, por exemplo, a proposta de valor num único slide, né? O meu mercado num único slide, meu problema num único slide. Não tem uma receita mágica da ordem, né, desses tópicos, então você deve estruturar o seu pitch de acordo com o seu público, de acordo com o que você domina, e não esquecer do tempo disponível. Eu já vi em alguns eventos desligar o som de quem está apresentando, né? Então, se o tempo é 5 minutos, não passar desse tempo. Se é 3 minutos, não passar desse tempo. Então, estar muito atento. Treina com 10 segundos a menos, tá? No seu treinamento, treina com 10 segundos a menos para você ter certeza de que vai conseguir entregar uma mensagem legal no tempo definido lá. Muito bom. Como o Aldo já falou aí tudo que um pitch deve ter, e ele falou de forma sucinta exatamente o que é ideal para o pitch. E não existe realmente a receita pronta. Se existisse, seria genial, né? Mas cada pitch precisa ter a sua personalidade, a personalidade do seu negócio, o seu rostinho ali no seu negócio. E você precisa utilizar de forma muito inteligente que você vai colocar em cada slide. Sai daquela onda de texto, coloca pontos importantes que você vai tratar durante a sua apresentação, e se no seu pitch se encaixa começar com uma pergunta para você chamar a atenção do seu público, já encaixa uma pergunta que, aquelas perguntas que quando você faz, todo mundo só fala assim, confirma, né? E aí, dentro do que você está apresentando, te traz um benefício, uma força maior de você apresentar, porque ele vai te perguntar, você vai perguntar, isso é problema para você? E todo mundo vai sacudir a cabecinha, dando sinal de sim, isso é problema para mim, e daqui a pouco você vem com a solução. Então, não existe a fórmula mágica de fazer a adaptação de um pitch, mas use naquele pequeno espaço de tempo e dê o seu melhor, porque o seu negócio, quem estruturou e quem descobriu essa inovação foi você. Então, originalidade. Só você pode colocar a cereja nesse bolo para que o seu pitch possa ter a sua personalidade, ter a sua cara. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Como posso tornar o meu pitch mais persuasivo? Todo mundo gosta de história, né? Todo mundo gosta de história, gosta de ouvir histórias, gosta de contar histórias. Então, se você transforma o seu pitch numa história que faz sentido, né? Ou vincula o seu pitch a essa história, isso pode ser uma boa pegada para a maioria das situações, né? E a gente chama de persona esse cliente ideal, né? A professora falou, olha, para quem que você quer vender? Então, a persona é diferente do público-alvo, porque o público-alvo é um homem negro de 50 anos, que é professor universitário, isso é um público-alvo. O Romualdo é uma persona, né? Então, o Romualdo nasceu num lugar, ele gosta de um tipo de filme, ele gosta de um tipo de comida, e a gente faz esse exercício, né? Esse exercício de hipóteses nas startups, de pensar muito em quem é essa persona. A gente dá nome, a gente faz uma história muito elaborada para essa persona, porque a gente precisa de entender essa jornada do cliente e começa por entender quem é essa persona, né? Então, a partir dessa compreensão de que valores são importantes para essa persona, do que incomoda essa persona, né? Entendendo qual é a dor dela, aí eu vou pensar numa história
numa história que vai comover essa pessoa. É muito importante essa conexão emocional, tá? Então, uma boa estratégia para tornar o seu pitch mais persuasivo é você fazer conexões emocionais utilizando histórias, né? Existe até uma expressão, né, em inglês, né, storytelling. Então, você pode procurar saber sobre storytelling e pode ser que dê certo aí para o seu negócio. Tem que ver se faz sentido para você. Excelente, como o Mauro colocou muito bem, era o que eu também colocaria como um ponto crucial, seria o storytelling, porque você consegue envolver naquele momento as pessoas. E lembre, não é uma história com capítulos, é uma história curta e que vai convencer aquele seu público. Precisa mexer com o emocional desse público. Então, essa estratégia de utilizar storytelling, eu acho que se encaixa na maioria das práticas de negócio e acho que pode ser uma estratégia inteligente. Contar de forma que você vai emocionar o seu público e chamar a atenção desse público. Acho que é nesse sentido. Como lidar com o nervosismo na hora da apresentação? Nervosismo, até o que a gente faz há muito tempo, quando a gente tem um público novo, a gente vai ficar nervoso. Isso é bom, o medo é bom. Inicialmente o medo é bom, daqui a pouco você está mais relaxado, mas só que nós temos provavelmente 5 minutos para dar o nosso melhor. Então, o nervosismo, trabalhar esse nervosismo antes, é trabalhar a propriedade que você tem em falar sobre o que você quer defender. Então, o nervosismo, naquele momento, naquele primeiro minuto, ele vai estar com você, mas lembra que você só tem meio segundo para estar nervoso e 4 minutos e meio para dar o seu melhor. Então, esqueça o nervosismo e dê o seu melhor naquele tempo que você tem para apresentar o seu pitch. O nervosismo, ele sempre vai estar com você, sempre vai estar com a gente, isso é bom, mas existem momentos em que a gente tem que aprender a lidar com esse nervosismo e anular um pouco ele para conseguir ultrapassar aí etapas. Então, próxima pergunta. Como posso adaptar o meu pitch para diferentes tipos de público? É uma coisa que você pode imaginar é o que é importante para aquela pessoa, né? Então, quando eu estou falando para o meu cliente, ele está mais interessado em como aquela solução resolve o problema dele. Então, eu preciso de, no caso do cliente, provar para ele que eu conheço bem o problema dele e que eu tenho recursos, né, tecnológicos, recursos em relação a know-how, né, meu conhecimento, para poder resolver esse problema de maneira efetiva, né? Eu preciso deixar claro para o meu cliente também qual é o meu diferencial. Por que a minha solução é melhor do que essa que ele já utiliza, beleza? Quando eu vou falar para o investidor, já é um pouquinho diferente, né? O investidor está mais interessado, sim, nesse problema, mas em quantas pessoas são impactadas por esse problema. O investidor ele quer saber como eu ganho dinheiro, como que o negócio fica de pé, né? O investidor está interessado na vida desse projeto, né? Tem muita gente que vai comprar. A pessoa que vai trabalhar comigo está interessada na cultura da empresa, está interessada na remuneração, nos benefícios. Então, adaptar o meu pitch para os diferentes públicos é saber o que eu vou levar para cada um deles. Quando eu vou falar para cliente, se eu vou falar numa escola de ensino médio é de uma forma, é uma linguagem. Se eu for apresentar numa feira livre é outra linguagem. Se eu for apresentar no auditório de uma universidade para os acadêmicos é outra linguagem. Se for para médicos é outra linguagem. Então, você tem que saber bem que público te espera, né? Então, no nosso caso, você vai lá na Feira Época, vai ter muita gente diferente na plateia, uma plateia muito heterogênea, né? Então, você tem que pensar isso, né? Que vai ter pessoas simples,
e pessoas também com capacidade de investir no seu negócio te ouvindo ao mesmo tempo. Então, vai ter que escolher com sabedoria as estratégias, né, para tocar essas diferentes pessoas aí da melhor forma e apresentar o seu negócio e vender seu peixe da melhor forma possível. Muito bom, Romualdo, porque ali estarão potenciais investidores, ali naquela apresentação estarão potenciais clientes e público que talvez nem tinha interesse, nem sabia que queria essa solução, e vem lá no momento da apresentação o insight de que essa foi a solução, essa é a solução que eu estava procurando para resolver o meu problema. Quando a Aline fez essa pergunta, eu associei muito ao que a gente faz, muito, que são as nossas aulas. Então, quando eu vou dar uma aula, a aula do semestre passado, falando sobre o mesmo assunto, nunca vai ser igual à aula desse semestre, porque são públicos diferentes, são perfis de pessoas diferentes. Talvez o conteúdo seja o mesmo, mas a abordagem daquele conteúdo, daquele tema, precisa ser trazido de uma outra forma. Então, na Feira Épica, teremos vários públicos. Eu não posso escolher que eu vou focar no meu investidor, eu vou focar na minha persona. Não, eu vou fazer uma apresentação de pitch clara e sucinta para todos os públicos. E isso é uma tarefa que só você, com a sua personalidade, a personalidade do seu negócio, consegue fazer. Mais uma vez, não existe a receita de bolo, existem os apontamentos, direcionamentos que podem ser mais assertivos, né? E agora vamos para a última pergunta. Como terminar um pitch de forma forte? É legal pensar na chamada para ação, né? Mas jamais o que a gente falou aqui, né? É só isso e era isso, de maneira nenhuma esse tipo de expressão, né? E, além de chamar para ação, se colocar à disposição, trazer aí sempre uma possibilidade de continuidade, né? Terminar up, terminar para cima. Esse negócio de terminar desanimado não fica legal. Então, eu agradeço aqui a presença do professor Romualdo e da professora Elisane, que são especialistas aí no empreendedorismo e inovação, e espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Obrigada. Muito bom, pessoal. A gente se encontra logo mais sábado. Nosso encontro de sábado, ele vai ser especificamente prático. Então, já tragam aí o pitch de vocês pré-pronto para que a gente possa fazer o quê? Trabalhar que talvez possa ser melhorado. Então, não perde tempo, já prepare o seu pitch com o que você tem de melhor para apresentar. No sábado, a gente escuta vocês, faz uma rodada desses pitches, e a gente trabalha os refinamentos disso que vocês já irão trazer muito bem elaborados, muito bem feitos, mas não existe prática de negócio tão bom que não possa ser refinado ou melhorado. A gente aguarda vocês no sábado. Valeu, pessoal. Espero vocês aqui.